Olá, boa tarde a todos. Expresso Forense. Olá, Eliana, boa tarde. Olá, pessoal. Mais um Expresso Forense. Olá, Tiago. Prazer em te ver. Elizabeth, Betinha. Olá, queridos. Uma boa tarde, doutora Ivani Bramante, já está conosco. Como vai, doutora Ivani? Tudo bem? Aguardando apenas a doutora Simone Bramante. Vamos começar a nossa live com ela. Bianca Murta. Como vai? Boa tarde a todos. Olá. Doutora Ivani. Doutora Simone, prazer em vê-la. Quanto tempo? Prazer. Doutor Delore nos prestigiando. Muito obrigada, doutor Delore. Mais um Expresso Forense. Esse é um canal para os advogados, para tratar de assuntos do nosso dia a dia como profissionais, na defesa e interesse dos nossos clientes. E hoje, um Expresso Forense muito especial, contemplando aqui, prestigiando o nosso Expresso, doutora Ivani Bramante, desembargadora do TRT, mestre, doutor, especialista nessa área de previdência. Muito obrigada, doutora Ivani. E também contando com a participação da doutora Simone Bramante, advogada, especializada na área de previdência, professora da área também. Então, o Expresso Forense está aqui para tratar de assuntos diários, do dia a dia do advogado. E o tema hoje é a aposentadoria por tempo de contribuição. Bem-vinda, doutora Simone Bramante, participando do nosso Expresso. Vamos lá. E eu gostaria, já começando com as perguntas, doutora Simone, a respeito das regras para aposentadoria por tempo de contribuição, doutora Simone. Tem alguma novidade que o advogado deve ficar atento, deve realmente se atentar, que você acha importante? Que dica você tem para dar para a gente? Bem-vinda, doutora Simone. Obrigada. Boa tarde, doutora Carmela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agradeço o convite para participar desse Expresso Forense. Fiquei muito honrada pelo convite para participar junto com a minha mãe, doutora Ivani Contini Bramante, para falar a respeito de um tema que teve várias mudanças, vários acontecimentos e muitas dúvidas nos advogados por conta da reforma da Previdência. Então, a gente vai falar um pouquinho, algumas dicas, alguns pulos do gato, algumas dicas práticas para que o advogado se atualize e entenda o que mudou e o que dá para fazer com isso que mudou, tá? Ótimo. Então, vamos lá à primeira pergunta. O que o advogado tem que estar preparado, prestar atenção, porque o direito previdenciário a gente tem que entender que é um direito muito detalhista, é um direito de detalhes. Se algum detalhe escapar, de um planejamento, ou quando você vai fazer uma análise documental, uma análise, seja de qualquer benefício, seja de uma aposentadoria, de um auxílio acidente, de um auxílio doença, às vezes isso pode custar o benefício do cliente ou até reduzir o valor do salário. Então, o que o advogado tem que ficar atento, principalmente nessa mudança da reforma da Previdência? Nós temos que ficar atento ao direito adquirido que este segurado já tinha antes da data da reforma da Previdência. Então, o direito adquirido, ele é mantido, ele é preservado. Então, se ele cumprir as regras para uma aposentadoria, para um auxílio-doença, para uma pensão por morte ou qualquer outro tipo de aposentadoria, antes da reforma da Previdência, esse direito ele é preservado. Porque as regras anteriores à reforma da Previdência, na grande maioria da situação, ela é mais benéfica, ela é mais vantajosa do que a reforma da Previdência trouxe. Então, o advogado tem que ficar atento a isso. Se o cliente tinha esse direito já o tempo de contribuição,
ou a somatória dos pontos, ou ele já tinha a idade, se ele já tinha o cumprimento desses requisitos implementados antes da reforma da Previdência, ele tem que analisar toda a documentação e prestar atenção nesse direito adquirido para preservar o direito do cliente. E o que eu aconselho, Carmela, para os advogados que atuam nessa área? Fazer análise do direito adquirido antes da reforma e fazer análise do direito após a reforma, o benefício após a reforma. Porque existem casos em que um benefício concedido após a reforma, né, pelas regras da reforma, acaba sendo mais vantajoso. Então, a gente tem que analisar o caso a caso mesmo de cada cliente para saber o que é mais vantagem para o seu cliente, para o segurado do INSS. Então, essa seria a dica principal que eu daria para o advogado se atentar e ficar, né, prestar atenção realmente na análise, né, documental e na análise realmente de um planejamento dessa aposentadoria para o cliente. Entendi, entendi. E com relação ao fator previdenciário, Simone, o que é importante para definir o valor da aposentadoria? Que dicas você pode passar para nós, advogados, para melhorar esse valor ou para dar uma codificação mais benéfica para o seu cliente? O que você tem aí para dar como dica para a gente? O fator previdenciário, ele é um fator, né, que incide nessa aposentadoria por tempo de contribuição. Então, esse fator, em regra, ele diminui o valor, né, a renda que esse segurado irá receber de benefício desse INSS. Então, esse fator é uma média aritmética, onde incide idade, tempo de contribuição, um coeficiente fixo que o INSS determinou, é feito esse cálculo matemático e ali se obtém um valor, 0,55, 0,68, 0,72. Então, quando tem 0 ponto alguma coisa, é um redutor do valor dessa renda de benefício que este segurado irá receber do INSS. Lembrando que a gente tem que colocar em mente é que este benefício, principalmente o benefício de aposentadoria ou um benefício de pensão por morte, é um benefício que o segurado vai receber ao longo da vida. Então, a gente tem que tentar o melhor benefício, a gente tem que tentar o melhor caminho para este segurado, porque, em regra, é um salário, é um benefício que substitui o salário. Tem um caráter alimentar, é o que vai sustentar este segurado e a sua família, a sua casa. Só Deus sabe quantos anos, né? O período todo que esse segurado sobreviver, se isso não virar uma pensão por morte, que aí a sua esposa irá continuar recebendo esse benefício. Então, a gente sempre tem que ir em busca do que é melhor para o nosso cliente. Então, esse fator, ele veio, né? O governo, né, o INSS fez esse fator para que houvesse um controle das contas do INSS. Porque a grande maioria dos benefícios que se existiam eram benefícios por tempo de contribuição. É a gama maior de benefícios que o INSS concede é de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para equilibrar as finanças da Previdência Social, o INSS veio com esse fator previdenciário. E como eu disse, ele tem esses fatores, que é idade e tempo de contribuição. Então, para aumentar este fator, eu tenho que aumentar esses dois coeficientes, esses dois elementos. Antes da reforma da Previdência, por exemplo, eu teria a idade ali do segurado cravado no dia 13 de novembro de 2019. Aquela idade X. Ali eu não vou conseguir majorar. Então, onde que eu vou ter que buscar majorar este fator previdenciário? No tempo de contribuição. Então, como que eu posso fazer isso? Eu tenho que analisar a documentação do cliente e tentar extrair o que eu conseguir. Este cliente teve algum trabalho rural, por exemplo, que não está constando ali na sua carteira ou não está constando no CNIS, que é um documento interno onde o INSS tem todas as informações desse segurado? Se caso não tenha, buscar documentos para se comprovar este período. O homem, por exemplo, ele prestou serviço militar. Esse serviço militar também conta como tempo. Existe algum período onde se trabalhou em ambiente especial? O que seria esse ambiente especial? Ruído acima, né, do limite
que a lei determina, porque cada período tem um limite, mas um exemplo, hoje 85 decibéis, né, desde 97. Então, assim, tem um trabalho em algum período onde trabalhou no ruído acima de 85 decibéis, uma metalúrgica, por exemplo, uma serralheria, alguma coisa assim, ou trabalhou com produtos químicos, setor de pintura, um setor de caldeiraria, calor muito quente, ou que tinha um frio, trabalhou em frigorífica, câmara frigorífica, sorveteria, alguma coisa nesse sentido. Então, se ele tem um vínculo, que seja um período que ele trabalhou sobre essas condições, nós conseguimos aumentar o tempo de contribuição. E aí aumenta o fator previdenciário. Eu estou com um cliente, Carmela, que nós estamos conseguindo enquadrar ele antes da reforma da Previdência. É um cliente, é um homem, ele tem 29 anos e 7 meses de contribuição, ele está com 51 anos de idade. Então, pense, se ele tivesse que esperar as regras da reforma, ele teria que esperar os 65 anos. Então, ele tem mais 14 anos para se trabalhar. Então, a gente conseguiu ver falhas no CNIS dele, de contribuições onde ele não fez, totalizando um período de 7 anos, que nós conseguimos comprovar o trabalho, e aí nós vamos conseguir recolher esse período, e aí, na data da reforma da Previdência, ele vai somar os 35 anos que ele precisaria para aposentar por tempo de contribuição. Então, às vezes, a gente vai buscando essas informações do cliente e ele vai dizendo, olha, fiz, não fiz, trabalhei. A gente, às vezes, vê gráfica. O que o senhor fazia na gráfica? O senhor trabalhava lá nas máquinas? Ah, sim, trabalhava. Ah, então a gente consegue, de repente, colocar esse período especial para aumentar este fator previdenciário. E, às vezes, até colocar o cliente nos requisitos antes da reforma da Previdência, para que ele não espere este período, como eu disse do meu cliente, 14 anos a mais para se trabalhar e contribuir, sendo que, de repente, eu consigo buscar, extrair algo ali do cliente, do trabalho do cliente, onde não foi, né, considerado no INSS, onde não consta essa informação no INSS. Então, eu vou ali arrumar isso, eu vou ali informar ao INSS esse período e ali aumento este fator previdenciário e talvez eu até coloque ele antes das regras da reforma, tendo esse período. E aí, como eu disse, eu volto a dizer, a gente faz análise para saber qual vai ser o mais benéfico. Ele fazer, conseguir a aposentadoria antes das regras da reforma ou esperar entrar em alguma regra de transição, alguma coisa assim, e pegar o benefício com as regras da reforma. A gente tem que fazer cálculos, a gente tem que fazer análises, a gente tem que analisar toda a vida laboral deste cliente. Então, tem que ter muita cautela e eu acho importante essas dicas que você está dando, Simone, dicas valiosas para o dia a dia do profissional, realmente para poder requerer o benefício de forma adequada para o seu cliente, né? E você falou da questão documental, né? Que vai, e de certo, vários documentos são exigidos para se requerer aposentadoria, né? Por tempo de contribuição. E imagino, então, que aí é uma análise acurada do profissional e ele tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão documental. No dia a dia, né, doutora Simone, o que você tem aí para dar como dica, para os advogados, o que ele tem que prestar atenção, o que ele tem que tomar cuidado na hora de ele formar todo esse elemento de prova, a prova documental, os documentos que ele tem que juntar nesse requerimento. O que você tem aí para nos dar como dica? Então, como eu disse, o direito previdenciário é um direito detalhista. Então, quando você vai fazer essa análise, nós temos que analisar vínculo por vínculo, tanto da carteira profissional, quanto do CNIS do cliente, do fundo de garantia, na RAS do Ministério do Trabalho, documento que você tiver, porque nem sempre as informações que constam da carteira ou desses outros documentos oficiais constam do INSS. Porque às vezes acontece o seguinte, a empresa, né, o trabalhador, o cliente até era um trabalhador registrado, CLT, vínculo em carteira, tudo certinho. Mas a empresa, num certo momento, passou por uma dificuldade e parou de pagar o INSS deste cliente. Para o INSS, naquela data ali que parou, que cessou o pagamento, ele foi demitido da empresa. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o vínculo ainda perdura
Eu já tive vínculos que perduraram por mais 3, 4 anos e para o INSS tinha parado numa data antes, né? 4 anos antes. Isso faz uma baita diferença para este cliente na hora da sua aposentadoria. Não só para conseguir, né, o tempo de contribuição, mas também na média de salário dele, também em carência, em todos esses detalhes. Então, a gente sempre tem que analisar. A gente não pode confiar nos dados que estão lá no INSS. Como eu disse, às vezes há muitos erros, às vezes tem informações que não batem. Então, nós temos que analisar vínculo por vínculo para ver a data de entrada, a data de saída, se está correto, os salários se estão corretos, se todos os salários estão contando, porque às vezes o vínculo está contínuo, mas tem salários que estão pulados no meio deste vínculo, principalmente vínculos muito longos. Como eu disse, às vezes a empresa passou por uma certa dificuldade e não realizou esses pagamentos. Então, a gente tem que apurar caso a caso, tem que, né, vínculo por vínculo, salário por salário. Depois nós temos que ver esse direito adquirido. Nós temos que ver esses outros elementos que eu disse, por exemplo, trabalhou e não teve o vínculo, trabalhou e não consta em carteira, ou abriu uma empresa, foi autônomo, prestou serviço, por exemplo, todos esses advogados que estão nos assistindo hoje, que somos, né, autônomos, ou às vezes somos associados de algum escritório, será que todos eles estão realmente recolhendo o INSS neste período de vínculo, neste período de trabalho? Nem sempre. Então, às vezes, muitos profissionais liberais, médico, dentista, engenheiro, arquiteto, advogado, prestam serviços, têm um escritório próprio, trabalham, né, como os profissionais liberais e não recolhem o INSS. Então, tudo isso a gente tem que averiguar, porque pode ser que eu consiga comprovar e venha recolher este período em atraso, e isso vai contar como o tempo de contribuição para uma aposentadoria. Então, nós temos que ficar atentos a toda e qualquer documentação, analisar o CNIS, cada vínculo, cada remuneração, da onde eu posso tirar mais tempo, independente se o meu cliente já conseguiu os 30 anos, no caso, para a mulher, ou 35 anos para o homem, quanto mais tempo eu conseguir, eu melhoro este fator previdenciário. Então, o que eu conseguir extrair para melhorar o valor de benefício do meu cliente, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que buscar ir atrás e correr atrás dessa documentação. Então, é a dica que eu dou para a gente realmente ficar antenado, ligado nessa documentação que é primordial para o cliente previdenciário. Inclusive na busca, se tiver que se socorrer ao Poder Judiciário, né, doutora Ivani? Sim, sim. Às vezes nós vamos ao judiciário pedir somente uma ação declaratória para declarar o vínculo, para declarar este período. Simplesmente uma declaratória, ou para declarar que o cliente trabalhava em condições de ambiente especial, como eu disse, um ruído muito elevado, às vezes a empresa já, né, fechou, eu não tenho mais como fazer essa medição, não tinha documentos na época, então às vezes a gente se socorre sim do judiciário, às vezes por uma ação simplesmente declaratória, para que se declare este período ou este vínculo, ou que seja, para que a gente consiga trazer isso para a aposentadoria do cliente. Queria muito te agradecer, Simone. O Expresso Forense está aqui para tirar as dúvidas e dar dicas aos profissionais de uma forma objetiva. Queria te agradecer e para poder dar o espaço, claro, para a sua mãe, para a doutora Ivani, que já está aqui nos assistindo desde o começo. E para finalizar esse bloco, fiquem, mantenham-se aqui, a Ivani já entra junto em seguida. Que dica, de uma forma geral, você gostaria de deixar aqui para os advogados? Eu sei que você tem um manual, tem um trabalho escrito. Que dica você pode deixar aí para a gente? Eu fiz um e-book que, a respeito da Previdência, é um guia prático para entender o INSS. Então, são conceitos básicos, primordiais, para quem ou quer conhecer um pouco mais da área, ou está iniciando a área. Falo de todos os benefícios, todos os requisitos, todas as características, algumas perguntas e respostas. O e-book ele está disponível na bio do meu Instagram. E por conta do Expresso Forense, do convite, que eu fico muito honrada do seu convite, eu vou disponibilizar um e-book para você, Carmela, para que você tenha acesso a esse material que eu fiz com todo carinho. Que legal. Aceito, imagina. Vou fazer melhor, Simone, se você me permite. Vou fazer um sorteio no meu Insta. Vamos fazer? Claro,
Claro, pode. Aguardem, vamos fazer um sorteio do e-book da Simone para o pessoal do nosso Insta. Pode ser? Pode, claro, com certeza. Simone, eu quero muito te agradecer. Vou dar espaço agora para sua mãe, doutora Ivani Bramante. O tema é longo, o tema é complexo, mas essas dicas que você nos passou hoje são muito importantes para o dia a dia do profissional. E esse canal, como nós dissemos, é um canal para o advogado, para o dia a dia do advogado, para que possamos tratar de questões importantes no desenvolvimento do seu trabalho. Muitíssimo obrigado, Simone. Nos falamos para a gente fazer esse sorteio, tá? Do e-book. Obrigada. Obrigada. Ok? Tá bom, tá bom. Obrigada, obrigada. Obrigada a você, viu? Aguardando a doutora Ivani. Ivani entrando. Já está conectando. Ela... Como é que você está? Ah, meu Deus do céu, você está bem? Eu estou ótimo, estou com saudade de você. E nós estamos aqui no Expresso Forense. É uma honra te receber, Ivani. Você sempre... Estou colocando a luz aqui. Tá tudo ótimo? Tudo ótimo. E hoje vamos, doutora Ivani, falar sobre aposentadoria por tempo de contribuição. E muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, prestigiando o... Beijo para todo mundo. Eu vi que a Tatiana Campos aí da nossa faculdade entrou, muitas pessoas aí da nossa faculdade prestigiando o seu evento. Quero parabenizar você por essa iniciativa do Expresso Forense, não é isso? Isso. Agora, acho que toda semana com lives e entrevistas e tudo mais. É uma ótima iniciativa e é bom, né? Um canal a mais para que a advocacia se converse. Muito obrigada, Ivani. Você é uma amiga querida, uma profissional realmente de referência. Além de ser uma mulher extraordinária. Ivani. Obrigada. O Expresso Forense, ele tem o caráter de forma objetiva, trazer polêmicas e dar dicas e ajudar o advogado no dia a dia. E dentro da temática de hoje, eu gostaria de te fazer uma das perguntas, o que mudou com a contribuição, com a reforma da Previdência? Tem alguma dica, você como desembargador, estudiosa da matéria, tem para dar para nós advogados? O que a gente precisa saber? Olha, são muitas as reformas e muitas as dicas. Uma primeira dica, eu vou dar assim pontualmente, uma primeira dica é o seguinte, até a emenda constitucional 20 de 98, contava-se tempo de serviço, bastava provar o tempo de serviço, não importa se a empresa recolheu ou não, não era problema do trabalhador, que era empregado, ele se aposentava, né? Depois de 98, passou a ser tempo de contribuição. Então, se você não tiver efetiva contribuição de 98 para frente, você não aposenta. E agora, nós tínhamos o seguinte método, contava-se data a data. Então, se o indivíduo começava a trabalhar 30 de março de 2010, né, eu contava 12 meses em 30 de março de 2011. Eu contava de data a data. Então, a gente contava, por exemplo, 25 anos, 2 meses e 3 dias. Era assim que contava. Agora não conta mais assim. Agora conta pelo mês da competência efetivamente recolhida. Não importa quantos dias você trabalhou no mês de março. Se você trabalhou 15 dias, ou 20, ou 30, ou 10, se você recolheu no mínimo um salário mínimo, eu conto aquele mês inteiro. Porque agora é só tempo de contribuição, não é mais tempo de serviço. Ou você recolheu a competência do mês de março, no mínimo um salário mínimo, ou no máximo aquele teto, ele conta. Então, um trabalhador que trabalhou no mês de março foi mandado embora dia 15, foi mandado embora dia 10, vai. E no dia 10 ele foi mandado embora, então em março ele só trabalhou 10 dias. Mas se o salário dele era 5 mil,
e ele recolheu os 10 dias pela equivalência, e essa equivalência der um salário mínimo, ele entra como um salário mínimo naquele mês. Isso é ótimo, porque antes a gente ficava brigando por causa de 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o fulano não conseguia. Isso, exato. Exatamente. Só que agora tem um outro detalhe, Carmela, você tem que recolher pelo salário da sua categoria, que é o mínimo. O mínimo, um salário mínimo, é para categorias que não têm piso salarial estadual, por exemplo. Então, vamos dizer, a cuidadora. Você que teve cuidadora e pagou cuidadora, tinha que pagar o piso da cuidadora. Sim. Que é diferente do piso do salário mínimo. Então, a cuidadora, ela vai ter que recolher, no mínimo, o piso dela. Porque se ela recolher abaixo, aquele mês não vai ser considerado. Por exemplo, um trabalhador intermitente, que ganha um salário mínimo, mas ele é garçom numa pizzaria e ele só foi chamado 10 vezes no mês. Ele só recolheu 10 dias, mas deu abaixo de um salário mínimo, então aquele mês não vai contar. Ou ele complementa, ou aquele mês não vai contar. Então é isso. Recolheu no mês da competência abaixo do salário mínimo, não conta. Recolheu pelo mínimo, conta. Perfeito. E claro, agora eu pego também, o que mudou? Eu pego todo o período que a pessoa contribuiu e faço a média aritmética simples. Se ele contribuiu 25 anos, eu pego os 25 anos e divido, né? Pelo número de meses dos 25 anos e tiro a média. Então, tem mês que ele recolheu de um salário mínimo, outro mês ele recolheu sobre 3, outro mês ele recolheu sobre 5, eu vou tirar essa média completa. Antigamente não, Carmela, antigamente nós só pegava todo o período contributivo do indivíduo, escolhia as 80% maiores contribuições e desprezava as 20 menores. Entendi. E com isso, a média aumentava e o INSS saía no prejuízo, vamos dizer assim. Agora, quem sai no prejuízo é o trabalhador. Eu pego 100% da média, então até aquelas contribuições menores, ele vai entrar. Eu não posso desprezar mais os 20%. Eu só posso desprezar os 20% menores, Carmela, se eu tiver gordura para queimar. Eu preciso de 30 anos para me aposentar contribuído. Se eu tiver 32, eu posso desprezar os 2 escolhendo as menores. Entendeu? Entendi. Essa é uma coisa que o segurado, principalmente o autônomo, ele não sabe que agora é pelo mês da competência. E aí tem essa... Entendeu? O advogado tem que fazer isso. Isso, os advogados, e agora a aposentadoria não é mais por tempo de serviço, é por tempo de contribuição. E não existe mais a figura, vamos dizer assim, da aposentadoria por idade. Agora eu preciso dos 2 requisitos concomitantes. É idade mais tempo, juntos. E existem várias combinações, entendeu? Por isso que nós chamamos hoje de aposentadoria programável. Eu posso programar. Eu posso, este mês, recolher em cima do teto e o mês que vem recolher em cima do salário mínimo que eu tenho menos dinheiro. E aí, pela média, vai ficar metade do teto, vai. Entendi. Então, você pode programar a sua aposentadoria. Por isso que agora a aposentadoria não chama mais aposentadoria por tempo de serviço, não chama mais aposentadoria por idade, chama-se aposentadoria programada ou aposentadoria programável, né? Que a pessoa tem como fazer esta programação. Outra coisa são hoje, para se aposentar, o homem, né, ele precisa, lógico, de 35 anos de contribuição e a mulher 30. Mas eu preciso da idade junto. Então, a regra é 86/96. A soma da idade com o tempo, para a mulher tem que dar 86. E para o homem tem que dar 96. Só que à medida que vai passando, vai aumentando. 87/97, 88/98, até chegar 100/105. Por que isso? Porque o valor da aposentadoria é 60% da média. Se eu quiser receber 100%, né, o homem vai ter que trabalhar 40 anos. Entendeu?
Porque ele vai ter que somar a idade e mais o tempo. Os 40 de contribuição e mais os 60, entendeu? Que é a idade mínima. Então, nós temos várias conjugações. E por conta disso, eu tenho regras de transição. Ah, eu tenho a idade, mas não tenho tempo. Beleza, tu vai pagar um pedágio. Falta quanto para tu aposentar, para você contribuir? Falta mais de 2%? Falta. Tu vai ter que pagar um pedágio, né? De 100%. Falta menos de 2 anos? Falta. Então, tu paga um pedágio de 50%. Entendeu? Entendi. E para cada regra eu tenho que ter idade mínima. Então, é isso. Essa é agora a aposentadoria que a gente chama de programada ou programável. E uma coisa interessante, que o que mudou mesmo é o seguinte, aumenta a idade, certo? Aumenta o tempo de contribuição, porque se tu quiser receber o 100%. Então, na verdade, o que eles mexeram foi com o valor. Eu abaixo o valor, e se tu quiser atingir o 100%, tu tem que ter mais idade e trabalhar mais. Então, na verdade, foi isso que eles fizeram. A Constituição assegura o risco social, né? Que é a idade avançada e que é a incapacidade. Na aposentadoria programável, você não tem um risco social, você não tem nem a incapacidade, né? E nem a idade avançada. É você quem programa quanto que você quer contribuir e quando você quer aposentar, né? Se você quiser aposentar com 60% da média hoje, basta você ter 60 anos a mulher e 65 o homem e 15 anos contribuído. Aí tu aposenta com 60%. E a mulher, essa idade de 60 vai aumentando até chegar a 62. Aumenta a razão de 6 meses para cada ano. Então, o ano passado nós tivemos a reforma, não é isso? Em 2019. Então, eu tenho 60 anos para mulher em 2019. Em 2020, eu vou ter 6 meses por ano, né? Então, só em 2021 que eu vou exigir dela 61 anos. Né? E em 2023, eu vou exigir mais um ano, 63. E assim até chegar ao 62. Então, na prática, quem foi mais prejudicada, eu acho, foi a mulher. Por várias razões. Primeiro, porque aumentou a idade para ela, certo? E outra, que ela também, ela ostenta mais as condições de dependente. Em regra, quem trabalha é o marido e a mulher é dependente e os filhos. E mexeram com o valor também da pensão por morte. A pensão por morte é pior o valor ainda, porque se o indivíduo está aposentado, né, ela vai receber, mesmo que ele morra na condição de trabalhando, sem estar aposentado, de qualquer forma, a pensão dela, eles calculam, se o fulano tivesse aposentado, né, por incapacidade, qual seria o valor? E ela recebe 60% desse valor. Então, mais 10% para cada dependente. Então, a mulher recebe 60%, aí tem mais um filho, vai para 70%. Tem 2 filhos, vai para 80%. 3 filhos, 90%, 4 filhos, 100%, entendeu? Então, é 60% para um dependente e 10% para cada dependente até chegar a 100%. E isso também afetou o cálculo do auxílio reclusão. Os dependentes do presidiário ou do preso também só vai receber o auxílio reclusão com base no mesmo cálculo da pensão por morte. É igualzinho. E ainda hoje é só para o presidiário em regime fechado. Se ele estiver num regime semiaberto ou aberto, não tem também mais direito ao auxílio reclusão. Então basicamente, é isso, né? A Constituição assegura o risco e pura e simples, mas não assegura de que tamanho vai ser essa proteção. E, na verdade, eles vão diminuindo cada vez mais a proteção. E o que se pergunta, Carmela, é o seguinte: qual é o núcleo mínimo irredutível do direito previdenciário? Seria reduzir até chegar a um salário mínimo? Já existem cálculos
que se você pegar esse dinheiro e colocar na poupança e for retirando mensalmente, seria mais lucrativo do que pagar a previdência, entendeu? Da sua vida. É realmente para se refletir, né, Ivani? Então, menina, é isso. Parece que é tudo para inviabilizar, até para que o futuro você tenha uma previdência privada e que isso seja privatizado, porque vai chegar uma hora que não vai compensar, não é verdade? E sai dos encargos do Estado, né, Ivani? Exatamente. Eles vão mexendo na idade, aumentando o tempo de contribuição e diminuindo o valor. Então, vai chegar uma hora que o custo-benefício não vai compensar. Né? Para ninguém, nem para o Estado, porque o Estado já acha que para ele não compensa, por isso que ele reforma tanto, né? Não vai compensar para o Estado e vai chegar uma hora que não vai compensar para o segurado. Eu acho que a ideia é essa, né? Inviabilizar aos poucos e com isso para que o próprio segurado não tenha um interesse, né? E o Estado se desonera da obrigação. Ivani? Pois é. Ivani, conta para nós. Fala. Agora, indo já para um lado mais prático aqui da situação para o advogado, assim. Se o advogado ele tem um cliente, vamos supor, na hipótese, ele tem um cliente que ingressou com uma ação e obteve uma sentença reconhecendo o vínculo trabalhista, ok? Tá. Esse período, ele não consta nos registros do INSS, concorda? Claro que não. E, então, a dica para nós, o que o advogado tem que fazer para incluir esse período para aposentadoria? O que ele tem que providenciar? Olha só. O caminho que ele tem que tomar? Quando você tem duas situações. Você tem uma sentença trabalhista que só reconhece vínculo e você tem uma sentença trabalhista que reconhece vínculo junto com verbas trabalhistas. Né? São duas coisas. Se for uma sentença meramente declaratória, só de reconhecimento de vínculo, a Justiça do Trabalho não tem competência para mandar recolher a Previdência. Porque não está dentro da sentença. A sentença é só declaratória, não tem condenação em verbas. Entendi. Aí, aquele tempo de serviço, você tem que averbar no INSS, então você tem que pedir uma retificação do CNIS. Então, ele tem as administrativas do INSS. Ele pega o processo trabalhista de capa a capa e entra com pedido de retificação de CNIS para averbar aquele tempo de serviço lá. Só que o INSS hoje não averba só tempo de serviço, ele quer junto à contribuição. Se é tempo de serviço antes da emenda 20, aquele tempo, a lei do tempo rejoato, eu tenho que exigir que o INSS averbe, que eu não tenho nada a ver se não tem contribuição recolhida, certo? O empregado não tem culpa se a empresa sonegou. Com certeza. Então, judicialmente, você consegue averbar tudo, porque o empregado não tem culpa se a empresa não recolheu. Mas, administrativamente, o INSS resiste, porque ele quer a contribuição. Claro. E agora, na reforma previdenciária, diz que não podemos conceder nada sem contribuição e não pode nem contar período fictício, que seria um período sem contribuição. Então, o INSS está dando efeito retroativo para esse artigo da reforma. Ele não está acatando só tempo de serviço, ele quer a contribuição junto. Então, nós temos que discutir judicialmente, entrar com uma ação judicial. Só que outro detalhe, mesmo no INSS administrativamente ou no judiciário, não se aceita a sentença trabalhista que prova tempo de serviço baseado em prova meramente testemunhal. Nossa. Eles querem um início de prova material. O INSS diz assim, eu aceito a sentença trabalhista, mas o que mais você tem aí de documento para provar que você trabalhou? Porque aqui, na área trabalhista, a empresa foi revel. Não teve nem prova testemunhal. Aqui na trabalhista só teve prova testemunhal. E testemunha mente, eu não estava lá para redarguir a testemunha. Essa decisão não faz coisa julgada para mim, porque eu não fui parte da ação. Isso que o INSS argumenta. E, em regra, ele às vezes não reconhece, a não ser que você tenha... Mostre que a empresa funcionou, mostre que a empresa estava registrada. Vê se o raciocínio é coerente, Ivani. Então, nesses casos, seria interessante provocar uma assistência do INSS?
Pois é, eu já tive alguns casos de pessoas que entraram com ação trabalhista só para reconhecer vínculo declaratório e colocaram o INSS no polo. E o INSS disse que ele não tinha legitimidade para ficar no polo. A ação trabalhista que passou por mim, num recurso que o INSS pedia exclusão, eu mantive, porque a pessoa usou aquele dispositivo do CPC que diz que quando você quer uma declaratória, você pode, inclusive, pedir declaratória incidental. Sim, sim. Então, ele pediu que fosse uma ação declaratória contra o empregador para reconhecer o vínculo e que, incidentemente, declarasse que valia também para o INSS e trouxe o INSS no polo, entendeu? De forma incidental para fazer coisa julgada para o INSS. Aí eu mantive essa decisão. Então, tem alguns advogados que fazem isso. Ela não tem legitimidade para figurar porque ela não é empregadora, mas incidentemente... Aí o advogado foi esperto, ele pediu 2 pedidos diferentes. Um pedido principal contra a reclamada e um incidental frente ao INSS. E que agora, com o novo código, tem efeito de coisa julgada e ele não tem... Que dica, Ivani, show! E olha só, e se o INSS quiser redarguir a testemunha, ela está lá para ele redarguir. Então, mas tem alguns casos que os advogados não fazem isso. Eu vi 2, 3 casos até hoje, Carmela, só assim. E 2, o juiz excluiu o INSS, entendeu? Que ele não tinha legitimidade e a pessoa não recorreu. Mas eu tive um caso que passou por mim, depois teve recurso, eu não sei nem o que deu lá no TST, mas que foi assim, foi. Agora, eu tenho também uma ação trabalhista em que o indivíduo pede vínculo e verbas, pede a hora extra, por exemplo. Além de você retificar o CNIS e colocar aquele período como período contributivo, como período de tempo, né, trabalhado para fins de aposentadoria, você também aumenta o valor da contribuição, porque você ganhou uma verba trabalhista, que foi a hora extra. Então, se você disse lá que o salário dele era 2.000, eu vou pôr 2.000, que era o salário, mas eu vou colocar mais os reflexos das horas extras. Então, o salário passou para 2.100. Mas ele pediu também adicional de periculosidade de 30%. Então, eu vou colocar 2.600. Isso aumenta a base de cálculo, entendeu? Ivani, para fins... Sensacional. Outra coisa... O João da Silva está registrado com 2.000. Ele não está pedindo vínculo nem nada, ele está pedindo equiparação salarial com o amigo dele que ganha 3. E ele pede adicional de periculosidade mais 30%, que vai para 3.900. Então, de 2, ele foi por um salário de 3.900. Ele me pede os últimos 5 anos na Justiça do Trabalho de diferenças. São 1.900 a mais por mês. Que eu mando a verba, eu pego a ação trabalhista, vai ter recolhimento, porque nós vamos mandar recolher, e ele pega essa ação trabalhista de capa a capa, pega a prova do recolhimento, vai no INSS a verba. Olha, nesses 5 anos que está escrito que eu recolhi em cima de 2.000, escreve aí que eu recolhi em cima de 3.900. E ele, quando ele for aposentar, a média dele vai aumentar. Ah, mas ele já é aposentado. Pois então, tu peça a revisão do benefício, da renda inicial. Perfeito. Ah, mas nesse período ele gozou de um auxílio doença durante 2 anos e ele só ganhou 2.000, doutora. 2 não, porque é 90%. Ele ganhou 1.800. Tu peça a diferença, se não tiver decadência e prescrição. Ah, mas ela era uma mulher, ela recebeu salário maternidade em cima de 2.000. Então, tu peça os 3.900, tu peça a diferença do INSS. Então, é possível revisar benefícios com base em verbas que você ganha na Justiça do Trabalho. E é possível retificar o CNIS para fins de benefícios previdenciários em geral. Sensacional. Altas dicas. Você tem que sempre pegar o processo capa a capa. Todo mundo que tem ação trabalhista pode levantar essas ações que estão arquivadas, porque isso é declaratório, não prescreve, retificar CNIS não prescreve. Você pode pegar todo mundo que tem ação trabalhista no seu escritório, fazer levantamento se cabe, se retificação de CNIS, revisão de benefício,
E manda a cartinha para o seu cliente, restabelece esse cliente para você e oferece esse tipo de serviço para ele, porque agora a aposentadoria é programada. Show! Tá? Essa é a dica. Sensacional! Estão pedindo para deixar gravada essa live. A live Beleza. gravada. Ótimo. Vou colocar no meu canal do YouTube. Ivani, Isso. as suas colocações, as colocações da Simone, de sua filha, também são maravilhosas. Não foram dicas. Isso aqui foi uma aula de experiência de advocacia pura. Muitíssimo obrigada, Ivani. Nós temos o tempo. Beijo. Vamos fazer outras lives aí, passando as dicas em todas as áreas aí para os nossos alunos, os nossos amigos aí da advocacia, para todas aí as pessoas que estão iniciando, né, para os estagiários e tudo mais. Um beijo para todo mundo. Ó, o Felipe está aqui, a Tatiana Campos, tem várias pessoas aqui assistindo a gente da faculdade. Beijão para todo mundo. Vani, reitero meus agradecimentos. Fico muito feliz em te encontrar, precisando marcar aquele almoço com a Rosinha. Isso. Saudades muitas. E queria muito te agradecer. Eu sei que você tem muita coisa, a sua agenda é hiper comprometida. Deixou suas coisas para vir aqui prestigiar o Expresso Forense. Imagina, uma honra, Carmela. Para você, a gente faz tudo. Obrigada. Nossa gratidão. Muitíssimo obrigada, Ivani. Para Simone, gratidão. E a todos que nos prestigiaram, muitíssimo obrigado. Doutora Ivani, volta numa próxima oportunidade. Doutora Simone Bramante, também especialista em direito previdenciário, também volta para falar mais sobre direito previdenciário ou matérias correlatas. Mais uma boa noite a todos. Gratidão a todos e até o próximo Expresso Forense. Se Deus... Tchau. Muitíssimo obrigada. Tchau, Ivani. Um beijo. Tchau. Obrigada.